Olá, pessoal, tudo bem? Aqui, professor Luiz Ferreira, PhD, no canal Educação Inclusiva. E continuando aquela nossa conversa sobre acessibilidade curricular, hoje, em particular, a gente vai falar de um tema que talvez seja, quando se trata do contexto da sala de aula inclusiva, um dos temas mais importantes, que é o de apoio mútuo, ou seja, apoio criança a criança. Apoio jovem, jovem ou adulto ou adultos, né? Dependendo do tipo de sala de aula na qual você trabalha, na qual você atua. Então, veja, por que que o apoio mútuo é tão importante e deve ser, sim, considerado uma estratégia fundamental para a promoção da inclusão na sala de aula? Vamos pensar um pouco sobre como era a sala de aula do passado. Você se lembra aquela na qual você estudou? Era uma sala de aula cheia de regras, rígida. A professora pouco interagia com os estudantes. Ela tinha uma tarefa muito específica, que era ficar lá na frente do quadro ou sentada na mesa, vomitando um monte de conhecimento convencionado como sendo relevante. Então, era uma época em que o currículo era considerado exclusivamente conteúdo curricular, nada mais se considerava como relevante na sala de aula. Só que os tempos mudaram. A vida hoje, além de tudo ser muito rápido, as relações, elas são muito dinâmicas, porque com o advento da tecnologia, ao mesmo tempo em que nós ficamos próximos, nós ficamos distantes, mas ainda assim conectados. Então, o apoio mútuo na sala de aula, ele é um elemento chave para que você, professor e professor, comecem a modificar o tipo de relação que se estabelece dentro daquele contexto específico que é o contexto da sala de aula. O modo como você organiza os grupos para os trabalhos regulares, né, dinâmica, lembra? O primeiro princípio da metodologia de ensino inclusiva, aprendizagem ativa e dinâmica. O que que significa isso? Significa criar interações constantes entre as pessoas que estão na sua turma. Não importa a faixa etária, quanto mais você diversificar os grupos, muito melhor para você obter uma sala de aula cada vez mais inclusiva, porque num contexto de sala de aula inclusiva, as crianças, os jovens ou os adultos, eles precisam se conhecer, precisam conhecer os seus nomes, precisam saber quem é quem naquele pedaço, né? Então, veja, vamos falar um pouco mais sobre apoio mútuo. Como que você pode favorecer e por que que ele beneficia tanto a acessibilidade curricular? Primeiro, apoio mútuo significa favorecer relação humana, proximidade entre os estudantes. Criar um ambiente de sala de aula em que todos se sintam motivados a contribuírem com seus colegas. A gente sabe na vida regular que não é a maior parte das pessoas que não tem interesse ou de se envolver ou de contribuir. Não é. Se nós estivermos abertos para as relações ou abertas para as relações humanas no nosso entorno, elas vão acontecer. Eu não estou dizendo aqui que essas relações humanas elas são perfeitas, porque não são, nós sabemos disso, nós somos seres humanos, né? No entanto, essas relações, elas são muito importantes para que a gente se sinta o quê? Parte daquele contexto. Então, promover as relações humanas, aproximar os seus estudantes uns dos outros, evitar ao máximo as panelinhas, porque as panelinhas não favorecem o processo da inclusão escolar, ok? 2, a linguagem. A linguagem da professora ou do professor, ou seja, a sua linguagem, é uma linguagem de uma pessoa adulta que passou a vida, né, uma boa parte da vida se qualificando para ensinar.
A linguagem das crianças é a linguagem do aprendiz ou dos adultos que estão ainda na escola, por exemplo, no EJA. A posição hierárquica entre os estudantes e o professor é diferente. Então, a linguagem dos estudantes muitas vezes favorece imensamente o apoio mútuo. Por quê? Porque é uma linguagem mais simples. Então, enquanto a professora ou o professor estão ensinando algum tópico relevante para a formação, né, dos estudantes ou das estudantes, vamos dizer que 10 estudantes na sala de aula tenham tido dificuldade para entender, o que é muito comum, por exemplo, na aula de matemática, né, ou na aula de gramática, mas um colega da sala que compreendeu exatamente o que significa realizar aquela atividade vai fazer o quê? Ele vai apoiar o seu colega e ele vai usar uma linguagem muito mais acessível. Então, quando você promove o apoio mútuo, você está valorizando a linguagem dos seus estudantes, do grupo de estudantes que você tem na sala de aula. E olha, aprenda com eles, né? Aprenda com eles, porque realmente a gente tem muito a aprender a vida inteira com os nossos estudantes. Terceiro, esse é super importante. Quando um estudante que não está conseguindo realizar uma atividade porque não a entendeu, recebe o apoio da professora, ele se sente constrangido. Eu não estou aprendendo, eu estou com dificuldade. Ai, que coisa chata. Muitas vezes sequer levanta a mão para pedir ajuda. Não sei se é o seu caso. Mas com certeza muitos de nós tinham dificuldade de levantar a mão para pedir ajuda. Mas se você souber que aquele teu colega que está ali perto pode te ajudar, porque a professora vai curtir, você está estimulando esse tipo de proximidade, o que vai acontecer? Você vai se sentir muito mais à vontade. Então, o apoio mútuo é fundamental, porque a criança, o jovem ou adulto que está tendo dificuldade no sentido de encontrar barreiras para adquirir determinados conhecimentos ou competências, vai se sentir muito mais à vontade e vai ter acesso a uma linguagem que vai ajudá-lo ou ajudá-la muito mais a vencer aquele obstáculo, ok? 4. Gente, se divertir junto. A sala de aula tem que ser um espaço de curtição. Os estudos hoje na área de neurociência, na psicologia, mostram a importância fundamental da motivação. E a motivação, você sabe como ela vem? Ela vem quando a gente é apreciado, quando a gente vive num contexto em que você sabe que as pessoas te acolhem, lembra o acolhimento? Te acolhem de braços abertos e vão se sentir felizes, vão se sentir bem-estar, vão se sentir à vontade e vão se sentir, claro, motivada a estudar, porque cada vez que você vence um obstáculo, você quer mais, você quer mais, você perde o medo de enfrentar as barreiras. E dali a pouquinho, você está ajudando outras crianças, outros jovens, outros adultos que estão passando por aquelas dificuldades que você já venceu. Então, quinto, qual vai ser o quinto elemento desse processo? Sabe o que é? O desenvolvimento do senso de companheirismo. Gente, vocês percebem a lógica embutida dentro do apoio mútuo? Que coisa linda para acessibilidade curricular! Porque o que é acessibilidade? Lembra? É criar caminhos diversificados, diferenciados, para que todos que estão nesta posição cheguem àquela posição, em termos de aquisições, né? Então, quando você tem o senso de companheirismo dentro de você, quando você sabe que você é parte de um grupo de pessoas que está realizando o apoio a qualquer outra pessoa do grupo para que ela possa vencer as dificuldades, o que vai acontecer? Você vai se sentir cada vez mais fortalecido, destemido ou destemida, para trilhar o caminho da aprendizagem, para vencer as barreiras que vão emergir,
para adquirir conhecimentos e para viver curtindo aquela experiência de aprendizagem. Olha que coisa linda, né? Então, lembre-se, acessibilidade curricular necessariamente passa pelo componente humano. O apoio entre os pares, o apoio mútuo é fundamental. E é você, professor e professor, que deve fomentar isso na sala de aula. Um beijo no coração, Om Shanti, e até o próximo vídeo.